Vamos entender por que a hipnose muda completamente uma psicoterapia? Você já sabe o que é hipnose, o que não é hipnose, como hipnotizar, conceituações sobre hipnose, conceituações profundas sobre hipnose. Você teve algumas exclusividades aqui que a gente não encontra com facilidade. Mas vamos entender agora por que esses processos ideodinâmicos da hipnose fazem com que uma terapia seja mais rápida. Vamos entender algumas dificuldades numa psicoterapia, em geral. Quais são as dificuldades? A gente vê algumas. Do lado do cliente, a gente às vezes tem uma dificuldade em trazer um engajamento do cliente. Fazer com que ele faça as reflexões que a gente pede para ele fazer, as atividades que às vezes a gente pede para ele fazer, ou até ele se abrir no processo de terapia, ele se engajar, ele ver a psicoterapia como realmente algo importante e passar pelo processo de maneira legal. Às vezes, para o cliente, ele não consegue entender bem, fica muito subjetivo os processos terapêuticos que ele está passando. E ele não consegue sentir, ele não consegue visualizar o que realmente está acontecendo. Ele não consegue ter, às vezes ele tem dificuldade na percepção dos ganhos que ele está tendo. Porque às vezes uma psicoterapia ela é mais lenta e aí os ganhos são pequenos. E também, por ser lento, às vezes causa um desânimo. No dia a dia de hoje, né, as pessoas querem um resultado rápido, quer que um psicoterapeuta vá lá e dê uma dica para ele e pronto, resolveu a vida dele. Isso é o que as pessoas têm vontade. Isso causa um desânimo, isso causa desistência, muito comum numa psicoterapia. Agora, olhando o lado do psicoterapeuta, ele tem que se esforçar demais em, em ser criativo, em ser interessante, em trazer uma psicoterapia interessante para conseguir aquele engajamento, em conseguir trazer aqueles resultados. O psicoterapeuta ele tem que sempre se esforçar em trazer ferramentas e ferramentas e ferramentas interessantes, criativas, para cativar o cliente, para cativar o paciente dele, para que ele se engaje e que a terapia caminhe. Isso realmente é desgastante para o psicoterapeuta. E uma outra questão também é o mercado. Qual que é a diferença de um psicoterapeuta de outro? Você está com um problema de ansiedade, você está com um problema de depressão. O que vai fazer você escolher o psicoterapeuta A e o psicoterapeuta B? Isso tem as indicações. Legal. E quando você não tem indicação? Como é que você vai diferenciar um do outro? Pelo site mais bonito? Pelo Instagram mais legal? Por ele ser um influenciador? Ou por ele ser mais capaz? Ou por ele demonstrar uma autoridade em resolver o seu problema maior? Ou por ele trazer um diferencial? Um profissional, um psicoterapeuta que utiliza a hipnose, ele tem a abordagem dele, ou ele é só um hipnoterapeuta, ou, enfim, ele trabalha com alguma linha de psicoterapia. Ele vai ser comparado com os iguais dele. Agora, se ele tem hipnose, hipnotismo junto, ele vai ter alguns ganhos no mercado, de diferenciação no mercado. Primeiro, ele vai trazer mais resultados. Mostrei as evidências científicas. Ele vai trazer mais engajamento do cliente por conta disso trazer mais resultados. As terapias vão ser mais rápidas, mais condizentes com as demandas do mercado. E quando você for comparado com outro psicoterapeuta, você tem um diferencial. Tanto pelas indicações diferenciais, quanto pelo próprio nome. Você tem assim, terapeuta cognitivo comportamental com hipnose clínica, por exemplo. Você tem mais vantagens, você tem mais atrativos de mercado. Então você, além de ser um psicoterapeuta que vai ter melhores resultados para os seus clientes, você vai cumprir a sua missão de trazer mais resultados, você também vai ser melhor recomendado e melhor visto no mercado. Então vai trazer mais resultado também. Olha só que coisa boa. Então, neste ponto, de ter essas vantagens técnicas que eu fiquei falando até agora, tem essa vantagem comercial, essa vantagem
também financeira, a vantagem também de missão. Eu acho que todo mundo que quer ser psicoterapeuta quer transformar a vida das pessoas, né? Não é uma questão só de negócio financeira, né? O seu objetivo é transformar a vida das pessoas e você vai conseguir fazer isso de maneira mais efetiva. Então, este aqui é um grande exemplo e a grande questão em relação a você se interessar e querer ser um profissional de psicoterapia, de saúde mental com hipnose. E na próxima aula eu vou mostrar como é que é o funcionamento cerebral, o que acontece no nosso cérebro durante a hipnose. É realmente a neurociência da hipnose que eu vou falar para vocês. De uma linguagem fácil, que geralmente eu não costumo pegar tão pesado em termos técnicos para que seja acessível para todo mundo, e tenho certeza que você está se surpreendendo com um conteúdo que está tendo nesse curso. Você imaginava que ia ter um conteúdo tão grande, tão extenso num curso como esse? Te surpreendi, né? Então, vou te surpreender ainda mais. Te vejo na próxima aula.